estudantes do 9º ano, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa. Esta é a aula de número 72 do nosso módulo, que tem como objeto de conhecimento os recursos linguísticos e semióticos que operam nos textos pertencentes aos gêneros literários. Detalhando este objeto, teremos a leitura expressiva, fluente, estudo e oralização de textos literários diversos, recursos linguísticos, paralinguísticos e cinésicos, semântica, denotação e conotação, figuras de linguagem. Então, vamos iniciar mais esta aula. Pessoal, então, para trabalharmos esse objeto de conhecimento, nós temos que ter em mente o seguinte: quando nós falamos de denotação, estamos falando de uma linguagem que é a comum do cotidiano. É aquela em que as palavras têm um significado, um sentido mais comum, mais usual. Diríamos assim, até primário, aquelas que elas costumam ter no cotidiano. São esses os sentidos. Porém, quando nós estamos diante de conotação, quando nos referimos a sentidos conotativos, o que queremos dizer é justamente são sentidos novos, inovadores, que são atribuídos às palavras, em contextos específicos. É nesse sentido que nós podemos observar, então, a constituição, o emprego das figuras de linguagem, não é? Elas são muito empregadas justamente para esse processo de constituição de uma linguagem, na verdade, que é a conotativa. É por isso que muitas vezes associam a denotação é o sentido do dicionário, do dia a dia, enquanto que a conotação é o sentido inovador, diferente, que foge do convencional e que é muito comum em processos de textos literários, ok? Dito isso, então, vamos utilizar textos literários para observar essa constituição da conotação e observar as figuras de linguagem em movimento, em uso efetivo, justamente para a construção de sentidos inovadores, ok? Então, vamos selecionar um texto, inicialmente um gênero textual que vocês já conhecem, já sabem o que significa, que é o soneto, correto? Os sonetos, eles são o quê? São poemas de 14 versos, tá? Muito utilizada é aquela forma em que os sonetos estão organizados em 2 quartetos e 2 tercetos. Porém, existem outras formas de organização, mas a mais comum é essa, de 2 quartetos e 2 tercetos, que é da tradição italiana, ok? E, normalmente, né, os versos se apresentam aí organizados, né, em 2 quartetos e 2 tercetos ou em 3 quartetos e um dístico. A forma de organização é variável, mas essa dos quartetos e tercetos é a mais comum, como já falei. E o soneto é também considerado uma forma fixa e é muito utilizada no campo artístico literário. Existem outras formas fixas, por exemplo, a ode, temos também o rondel e assim por diante. Mas aqui, para o 9º ano, conhecer e compreender o que é um soneto já é bastante interessante, porque é realmente uma forma fixa muito empregada, muito utilizada no ambiente da literatura, ok? Seguindo adiante, olha só uma informação importante. Uma característica da literatura é a utilização da linguagem artística. Como assim, professora, linguagem artística? É justamente a linguagem que é diferente daquela que normalmente utilizamos no cotidiano, tá? Ora, então, podemos associar com aqueles 2 sentidos que trabalhei com vocês logo no início. Então, uma linguagem artística, ela vai se associar muito mais à conotação, justamente porque ela é diferente da linguagem do cotidiano. A linguagem usual do cotidiano é a denotação, tá bom? Uma das formas de compor textos que apresentem a linguagem literária é pelo uso das figuras de linguagem. Então, as figuras de linguagem trabalham muito e contribuem muito para este processo.
É por isso que em outras aulas deste nosso módulo, nós nos dedicamos a mostrar para vocês cada figura de linguagem, como elas são empregadas, como é que elas trabalham, como é que elas são mecanismos linguísticos que nos permitem justamente esse jogo linguístico, jogo dos sentidos, da estrutura da língua, com o som e assim por diante, que foram as figuras de palavras, de pensamento, de construção e de som. Todas elas são figuras de linguagem, tá bom? Assim sendo, é possível observar a utilização de figuras de linguagem na escrita dos sonetos, ok? Então, o que nós vamos observar ao longo de toda esta aula é justamente esse processo das figuras de linguagem sendo utilizadas para a criação dessa linguagem inovadora, artística, conotativa, em textos literários diversos, ok? Vamos iniciar por sonetos, correto? E aí temos o nosso primeiro soneto, que é o soneto de fidelidade. Então, vamos a ele? De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Muito bem, então acabamos de acompanhar a leitura do soneto de fidelidade, que também já apareceu em outras aulas aqui do nosso módulo, com outros objetivos, mas aqui, em linhas gerais, nós podemos dizer então que temos um eu lírico que está aí demonstrando, expondo como que o sentimento amoroso dele se realiza em relação à pessoa amada. E, ao final, ele traz esse entendimento que é inovador até então, a questão de reconhecer que o sentimento amoroso pode sim ter uma finitude. E, enquanto esse sentimento durar, ele será infinito, será um sentimento grandioso, mas ele reconhece que tem um início e pode sim ter um fim. Porque até então era comum pensar que o sentimento amoroso seria algo que duraria para sempre, correto? E que só se amaria uma vez na vida. E para este eu lírico é diferente, tem uma finitude, correto? Mas para expressar tudo isto, como é que ele constitui esse texto? Então vamos trazer esse texto agora para a nossa análise, olhem só. Então, logo no início, nos primeiros versos, quando diz: de tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do meu maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Então, no segundo verso, o que nós temos? Temos justamente aquela figura de construção, o polissíndeto. Quando nós falávamos, o polissíndeto é aquela figura por meio do qual o síndeto, que é a nossa conjunção coordenativa, se repete de maneira intencional. Ora, quando ele diz, e com tal zelo, e sempre, e tanto, ele está justamente repetindo a conjunção e. Num texto convencional, esse tipo de repetição seria rejeitada. Quando eu digo convencional, eu digo texto mais do cotidiano, texto informativo, como notícias, como dissertações. Mas aqui nós estamos diante da expressão artística, na qual esse tipo de construção é bem-vinda, desde que tenha um propósito. Aqui, qual que é o propósito? É justamente demonstrar a intensidade. Essa conjunção, ela é conhecida como aditiva, correto? Ora, ela está, então, adicionando. Então, quanto mais ele usa essa conjunção, mais ele demonstra que esse sentimento é grandioso e é intenso. E com tal zelo, e sempre, e tanto. Ou seja, olha só
o tanto que esse sentimento é grandioso, importante e intenso. Então, essa repetição, ela está aí com um propósito que vai ajudar a compor todo o sentido deste soneto, ok? Mas é só o polissíneto que nós temos? Não, temos mais, olhem só. Lá adiante, já na segunda estrofe, quando se diz: quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor eis de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Neste verso ali, e rir meu riso e derramar meu pranto, nós nos encontramos com um pleonasmo, o pleonasmo literário, quando nós temos justamente a expressão, né, de elementos que, de certa forma, seriam redundantes. Ora, mas para esse eu lírico tão apaixonado, que com um sentimento amoroso tão grandioso, ora, por que não, para ajudar a expressar a grandiosidade e a intensidade desse sentimento, por que não ser redundante? Quando ele diz "e rir meu riso", ele está sendo redundante, ninguém ri senão o próprio riso, correto? Então, nesse sentido, ele quer demonstrar que, olha só, olha o sentimento que eu tenho por você. Ele me traz, na verdade, tantos risos, e eu faço questão de expressar esse riso. Da mesma forma ali, quando ele diz vai rir o riso, vai derramar o pranto, ou seja, ele está disposto a vivenciar todos os sentimentos que este amor proporciona a ele. De novo, com o intuito de demonstrar a intensidade desse sentimento. E não para por aí, nós temos mais. Seguindo com a nossa leitura, olhem só, quando ele diz ao seu pesar ou o seu contentamento, aqui nós temos a antítese, que é aquela figura de linguagem que aproxima termos que são opostos, correto? Quando ele usa aqui pesar e contentamento, que é justamente quando se tem aí as situações da vivência de uma relação amorosa, em que há situações em que você se contenta e às vezes você não fica tão contente assim. Mas, nesse sentido, é vivido um sentimento amoroso de forma saudável. Uma hora você cede, outra hora não, não é? E ele quis expressar isto utilizando esta antítese. E indo adiante, na segunda parte do nosso soneto, nós temos o trecho no qual ele diz, né, mais adiante, já para o fim: e assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Avança, por favor. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, quando ele diz posto que é chama, ora, ele está aproximando o amor, o sentimento amoroso dele com a chama da fogueira, do fogo. E nesse sentido, quando ele diz é chama, o amor é chama, ele está justamente trazendo para nós uma metáfora que demonstra o que ele entende que seja o seu sentimento. É imortal, né? Porque é uma chama, mas a chama é acesa, tem o momento do seu ápice, mas pode ser que ela se apague. E é nesse sentido que ele vai reconhecer a questão da finitude do seu sentimento, que é justamente o que nós temos no último verso. Avança, por favor. Mas que seja infinito enquanto dure. E nesse sentido, ele traz o paradoxo. Ora, algo que é infinito na nossa mente não acaba nunca, correto? Mas aqui, nessa construção, ele diz que é infinito enquanto durar, ou seja, tem um final. E nesse sentido, ele quer dizer que enquanto durar esse sentimento amoroso, enquanto a chama estiver acesa, esse sentimento será o mais grandioso, o mais infinito, aquele que faz rir o riso e derramar o pranto, mas como ele tem ali uma duração, pode ser que essa chama se apague, mas enquanto a chama estiver acesa, enquanto o sentimento durar, ele será infinito. Eis aí o paradoxo que ele utiliza para finalizar o seu entendimento do que é o sentimento amoroso neste soneto de fidelidade. Foi uma definição tão inovadora e tão impactante e tão influente dentro da nossa literatura, que inclusive há canções que, em processo de intertextualidade, reescrevem esse sentido aqui do infinito,
enquanto dure, ok? E aí, avançando então, após essa nossa primeira análise, o que a gente observa então é que o texto emprega elementos próprios da composição poética, portanto ele é um poema, e que ele utiliza uma linguagem literária. E, nesse sentido, por trazer essa questão da expressão do sentimento amoroso, do eu lírico e dessa inovação na forma como expressa sobre o amor, ele é, então, também um poema com a presença da poesia, ok, pessoal? Dito tudo isso, vocês puderam, então, observar que é importante saber o que é uma metáfora, o que é um assíndeto, um polissíndeto, o que é aí um paradoxo, mas mais importante é buscar trazer o entendimento dessas figuras de linguagem para dentro do texto, para construir sentido e interpretação e compreender por que o poeta ou o artista, de um modo geral, que escreveu contos, mais adiante teremos um conto, por que ele utilizou esta figura de linguagem? Qual o sentido que ele quis trazer para dentro do texto com o uso dessa figura? Então, estimular e desenvolver essa capacidade interpretativa é extremamente importante, ok? E aí, avançando, nós vamos trabalhar com mais um soneto. Mas esse, olha só que interessante, não fala de sentimentos amorosos, fala de um isqueiro. Já imaginaram versos escritos sobre um isqueiro? Pois é o que nós teremos agora. Então, acompanhem. Se, na pedra, acordo estrelas com um golpe do polegar, a chama, só para vê-las, já se levanta a bailar. Tão indiferente a noite, bruma, chuva, escuridão, ainda que o vento açoite, guardo-a na concha da mão. E a cada vez que riscar, para que enxergue ou para que fume, ou que me aqueça do frio, como um gnomo do ar, baila a pétala de lume bem na ponta do pavio. Então, um soneto, versos escritos para falar ali do isqueiro. E o que esse eu lírico enxerga a partir deste isqueiro, como ele compreende este objeto no mundo. E mais uma vez, vamos observar como é que então essa linguagem é construída para apresentar essa forma diferente e pouco usual de falar sobre o isqueiro. Então vamos lá, olhem só, de novo. Nesse soneto, na primeira estrofe, já observamos o seguinte: se na pedra acordo estrelas com um golpe do polegar, a chama, só para vê-las, já se levanta a bailar. Ora, a gente colocou aqui em destaque a hipérbole, mas olhem só o seguinte, dentro desse mesmo conjunto de versos, a gente pode observar também uma metáfora, quando ele fala de acordar estrelas. O que são as estrelas? É justamente quando a gente risca ali o nosso isqueiro, que tem ali algumas faíscas. Essas pequenas faíscas, antes da chama propriamente ser acesa, são as estrelas. Mas, como ele associa ali essas pequenas faíscas a estrelas, aí ele vai e diz: acordo estrelas com um golpe de polegar. Ora só, temos aí como é possível, é algo que é bastante exagerado, não é? Então, temos aí a combinação de uma metáfora com uma hipérbole, com um exagero de afirmar que as estrelas são acordadas por um único golpe de polegar. E aí a gente tem que compreender também a metáfora no sentido de que as estrelas em questão são as nossas faíscas do isqueiro. Além disso, continuando essa descrição, essa percepção, na verdade, inusitada que o eu lírico faz sobre um objeto tão comum, nós temos aí uma personificação. Lembra da personificação? Quando nós trazemos, associamos ações que são próprias dos seres humanos a seres que a seres que não são humanos? Pois bem, olha só o que ele diz: a chama, só para vê-las, já se levanta a bailar. Ora, bailar intencionalmente é algo que os seres humanos fazem, correto? Mas aqui, essa ação de bailar é atribuída às chamas, à chama do isqueiro, uma vez que ele é aceso, né? Então, quando ele diz que quando ela se levanta para bailar, é quando efetivamente ela foi acesa, o isqueiro foi aceso e agora ele tem uma chama. E essa chama, se nós observarmos, ela faz um movimento que parece que de fato está bailando, está dançando, correto? Seguindo adiante,
Agora sim, destacamos a metáfora que anteriormente expliquei para vocês, conversei com vocês a respeito, não é? De fato, as estrelas aqui é um entendimento metafórico, né? A associação aí das faíscas com as estrelas, por conta da sua luminosidade, do seu brilho e assim por diante. Ainda nesse trecho, já na nossa segunda estrofe, nós temos o seguinte: tão indiferente à noite, bruma, chuva, escuridão, ainda que o vento açoite, guardo-a na concha da mão. E aí temos uma catacrese, quando ele fala em concha da mão. Ora, nós sabemos que concha é algo que vem das águas, mais propriamente do mar, né? Temos ali aquela concha que vai guardar ali alguns animais da vida marinha e tudo mais, algumas têm pérolas dentro, não é? Mas ele associa o formato da mão a uma concha. E aí, quando ele diz, tão indiferente à noite, bruma, chuva e escuridão, ainda que o vento açoite, guardo-a na concha da mão. É quando a gente protege a chama ali do isqueiro com a mão, para que o vento não apague, né? Então, o vento açoite, ou seja, é como se o vento, e aí aqui nós temos mais uma personificação, não é? O vento está ali açoitando. Ora, quem açoita intencionalmente são os seres humanos, mas aqui atribuímos essa ação ao vento, quando o vento sopra e pode acabar apagando uma chama, como é o caso do nosso isqueiro aqui, correto? E aí a mão é associada a isto. Avançando na leitura, na segunda parte, nós temos aí, então, e cada vez que riscar, para que enxergue ou para que fume, ou que me aqueça do frio. De novo, o polissíndeto. Aqui, a repetição é da conjunção ou, na qual nós observamos justamente o quê? A repetição do ou. Ou é uma ação ou é a outra, né? Ou vai ser usada para enxergar quando está no escuro, ou para fumar, para quem é do fumo, ou para aquecer do frio. Colocando aí, você geralmente acende o isqueiro para uma dessas ações. Então, o polissíndeto muito bem construído aqui com a nossa conjunção alternativa, justamente a repetição dela. E por fim, lá no final, como um gnomo do ar, baila a pétala do lume, bem na ponta do pavio. Olha lá a metáfora, chamando pétala do lume. O que é a pétala do lume? De novo, é a chama do isqueiro. Baila a pétala do lume. É, de novo, a chama do isqueiro ali, bailando. Então, associando a nossa chama do isqueiro a uma pétala de flor. No caso aí, ele chama de pétala de lume, ou seja, é uma pétala de luz, correto? E, por fim, a comparação ao final, quando ele diz, como um gnomo do ar, comparando essa chama, que é como uma pétala de luz, a um gnomo que está ali no ar. Tudo isso, gente, sobre o isqueiro, sobre a chama que o isqueiro traz. Olha só, é uma visão inusitada sobre este objeto. Então, mais uma vez, neste soneto, estamos diante, pode passar, por favor, de um texto que emprega, mais uma vez, elementos próprios da composição poética, utilizando linguagem literária. É, portanto, também um poema com presença de poesia. E aí eu questiono a vocês. Então, só empregamos figuras de linguagem em poesias, em poemas, em sonetos? Não. Avança, por favor. Apenas os sonetos fazem isso? Não. Outros gêneros textuais literários podem fazer uso das figuras de linguagem, apresentando assim uma linguagem criativa e com grande poder expressivo. E aí, agora eu trago para vocês um texto que é escrito em prosa, em parágrafos, que é o conto. Só lembrando a vocês que o conto é um gênero narrativo que se caracteriza por ser breve, apresentando poucos personagens, espaço reduzido e, em geral, apenas um conflito. Então, agora vocês vão acompanhar um conto que foi escrito por Astrid Cabral, que é também uma contista amazonense e que se chama A Poda. Acompanhem. A Poda. Seu sátiro era cabeleireiro de mangueiras. Cresciam elas copadas numa incontida busca de alturas e céus. Queriam as nuvens baixas para cachecol e se propunham todos os dias a merendar chuvas. Abraçadas efusivamente, os galhos serviam de vigas para a abóbada solene com arremedos de igreja. Atrás dela, o céu retalhava-se em tacos azuis
e a chuva descia preguiçosa e vaga. Entretanto, a casa escurecia. Ramos intrometidos enfiaram-se pelas frestas das janelas ou roçavam os parapeitos com insistência. Instalava-se a ameaça de lagartas e cobras zanzando dentro de casa. Que seu sátiro viesse sem demora no primeiro dia claro, restituía a claridade ao reduto de sombras. Nas prateleiras úmidas, os livros se encapavam de mofo. Carunchavam os lençóis nas gavetas. Sol! Pediam todos. Seu sátiro era homem pacífico com fama de bom. Em tais dias, porém, se transtornava. De camiseta, os músculos dos braços túrgidos e fibrosos como toros de lenha, brandia o facão furioso. Mansos, os galhos se submetem. As curicas, encarapitadas nos pícaros do verde em assembleia, gritam protestos estridentes. Seu sátiro está surdo. Nem o lamento da madeira sob o facão, nem o zunzum dos besouros bisbilhotando escuta. Pensa no serviço, no dinheiro que vai ganhar. Desce, descansa, pergunta se está bom, se compete cortar mais e em que lugar. À tardinha se vai para voltar no dia seguinte, quando arrastará o mato morto até o igarapé. Anoitecendo, um passarinho esvoaça tonto a procurar em galhos nus seu ninho. Circunda a mangueira pelada em voos minuciosos como a indagar de sua identidade. Ofusca-se com o encarnado aceso do pôr do sol inundando tudo. Nos outros dias, quando se recolhe, há apenas fiapos de luz recortando a penumbra, um aconchego de esconderijo que não encontra mais. Então, foi despejado? Culpa de não terem eles, passarinhos, forjado suas leis de inquilinato à semelhança dos homens. Agora, onde achar seu ninho no monturo? No dia seguinte, o sol chega mais cedo, entrando sem cerimônia caso adentro e esbanjando luz. As paredes da vizinhança delineiam-se vivas por trás das mangueiras podadas. O casario tem o brilho e a geometria dos postais de folhinha. Seu sátiro volta. Vai afogar a folhagem do alto da primeira ponte. Embaixo correm as águas entre barrancos, onde vingam cuieiras prenhas e se incrustam as cacimbas. Descem canoas abarrotadas de mangas, de cachos de banana por madurar. Seu sátiro joga ao lixo limpo, reacendendo a seiva, invocando polpas doces e sumarentas. A galhada flutua, efêmera ilha de verdura. As mangueiras ambiciosas alcançam seu sonho de céu no espelho do rio. Este conto é extraído de um livro escrito todo por Astrid Cabral, que se chama Alameda. E assim como nós observamos neste conto A Poda, nós vimos aí que tínhamos vários elementos da natureza sendo personificados, né? As mangueiras, os galhos da mangueira, elas eram ambiciosas, elas queriam o céu, não é? Vimos que aí os passarinhos que reclamavam o seu lugar ali, e a culpa era deles porque eles não forjaram as suas leis de inquilinato. Então percebam que vários comportamentos que seriam próprios dos seres humanos acabam aí sendo colocados e observados nas relações aí dos elementos que não são humanos e são próprios da natureza. É uma característica tanto desse conto como dos outros contos que compõem a Poda. Então, o que nós observamos é um grande processo. A Poda não, eles compõem o livro Alameda, perdão. Então, é um processo que nós observamos em todos os contos desse livro, que é a personificação. Então, no ar a cartela, por favor, né, o conto A Poda, de Astrid Cabral, observamos um grande processo de personificação de elementos da natureza, sendo a eles atribuídos ações e sentimentos próprios do ser humano. Para concluir, então, não só em relação a este conto, mas a todos os outros, né? A nossa Cabral aí, que é a Astrid Cabral, a autora do conto A Poda e dos outros contos do livro Alameda, ela construiu, na verdade, seus personagens utilizando os elementos naturais diversos, promovendo um desconcerto em seu público leitor.
O emprego desse tipo de personagem denota um trabalho de reordenação, recriação, modificando o paradigma do olhar narrativo, estruturando o elemento natural a partir de um processo de aproximação, distanciamento do ser humano. Então, quando ela faz isso, de observar os comportamentos que seriam humanos e analisá-los e colocá-los ali em perspectiva, só que colocando-os em elementos da natureza, ela promove esse desconcerto e, com isso, reflexão. Ora, quem é que é ambicioso? São as árvores ou são os seres humanos? Quem é que deveria ter forjado leis? Os animais, os pássaros ou os seres humanos? Então, nesse processo de deslocamento das ações e comportamentos dos seres humanos para outras coisas, você acaba ali, de primeiro momento, estranhando, porque não é comum, mas também acaba refletindo e talvez enxergando melhor as reais intenções desta autora que quer refletir sobre o comportamento humano. E ela faz tudo isso por meio de contos, faz um grande processo de personificação com estes contos Alameda, do livro Alameda, que nós observamos aí como exemplo o conto A Poda, ok? Então, assim, a gente observa que, de fato, as figuras de linguagem, elas trabalham nesse processo de constituição de uma linguagem literária e, quando elas são empregadas, elas têm uma intenção de significação. O autor que as emprega quer significar alguma coisa e é necessário, então, o processo de interpretação para poder compreender o porquê do uso de uma personificação, de uma metáfora, de um polissíndeto e assim por diante.